Ilhas de calor. Por que as áreas urbanas costumam, às vezes, serem tão quentes? Vamos entender esse assunto aqui nesse vídeo. E para começar, é importante entender um pouco a diferença entre clima e tempo meteorológico. Começando falando que os dois têm em comum. Os dois acontecem na atmosfera. E é muito importante nós entendermos que a atmosfera, que é essa camada gasosa que envolve o planeta Terra, ela é muito extensa, ela é imensa, mas ela é dividida em camadas. E a camada onde acontece tanto o clima quanto a diferença de tempo meteorológico, ela vai acontecer na troposfera, que é a camada mais baixa da atmosfera, que está rente à superfície. E a troposfera, ela é muito fininha, ela tem aí uma média de uns 15 quilômetros aí de altitude. Então, a gente já começa percebendo que tanto o clima quanto o tempo meteorológico, eles acontecem num espaço relativamente pequeno e talvez por isso sejam muito sensíveis à ação humana. Mas vamos lá. A diferença principal é que o clima é um estado habitual da atmosfera. Nós temos aí as estações climáticas, primavera, verão, outono, inverno. Por que acontece isso aí? Por conta do movimento que a Terra faz em torno do Sol, ela gira inclinada em torno do Sol. Então a incidência de raios solares, ela diferencia de acordo com a época do ano. Por isso, nós temos as divisões de estações do ano e mais uma outra série de fatores que vai fazer com que um clima tenha suas características específicas e que são habituais. Então, a gente já tem uma noção, o que vai acontecer mês de janeiro, fevereiro, março, julho, dezembro, a gente já tem uma noção, de acordo com o conhecimento que nós temos do lugar onde a gente vive, se vai estar quente, se vai estar frio, se vai estar úmido, se vai estar seco, porque é habitual. Agora, o tempo meteorológico são as mudanças bruscas, as mudanças repentinas. Então, o tempo meteorológico, ele é a condição exata da atmosfera naquele determinado momento. Então, eu costumo dizer que o clima é e o tempo está. Então, só para a gente entender, para a gente chegar aí nas ilhas de calor e nas áreas urbanas, é importante dar essa introdução. Aí, continuando, uma pergunta que é importante respondermos também. O clima muda? O tempo meteorológico, ele muda de um dia para o outro, pode mudar de uma hora para outra. E o clima? Esse ano, vamos imaginar, no lugar aí onde você vive, você teve uma determinada situação da atmosfera. No ano que vem vai ser diferente, no outro vai ser diferente. O clima muda sim, mas tem dois tipos de mudança aí. Primeiro que o clima ele muda muito lentamente. Nós temos que pensar no planeta Terra como um planeta de mais de 4,5 bilhões de anos. Então, a atmosfera foi sempre assim como ela está agora? Lógico que não. Aliás, no começo do planeta Terra nem a atmosfera não existia, né? Isso é uma outra história. E é claro que o tempo, ele vai mudando, desculpa, o tempo não, o clima, ele vai mudando, mas ele muda de acordo com a natureza, ele muda muito lentamente, seria quase imperceptível para o tempo de vida médio aí de um ser humano, tá? Mas nós sabemos também que o clima está mudando por conta das ações humanas, por conta de tantas alterações no planeta e principalmente toneladas e toneladas aí de gases que nós chamamos de gases do efeito estufa, principalmente o CO2 e o metano. Bom, entendido isso aí, vamos para o segundo passo. Além de compreender essas mudanças, nós precisamos entender também que nós temos macroclimas. O que são os macroclimas? Nós temos as características climáticas das diversas regiões do globo. Então, nós temos clima tropical de altitude, subtropical, clima mediterrâneo, clima polar, uma série deles, tá? Só que dentro desse grande tipo climático aí que você vive,
nós temos o que nós chamamos também de microclimas. Então, dentro daquele grande tipo climático, de acordo com as características bem pequenininhas, bem específicas daquele lugar, nós vamos ter um clima um pouco diferente. Diferente em que sentido? Às vezes mais quente, às vezes mais frio, mais úmido, mais seco. Esses são os microclimas. Por isso que às vezes, num determinado lugar, você viaja de um município para o outro. Aí você percebe uma diferença na sua sensação térmica por conta desses microclimas. Aí, de acordo com a nossa percepção, agora fica mais fácil a gente entender por que é tão diferente assim o clima nas áreas urbanas. Quando nós comparamos áreas urbanas com áreas que têm uma quantidade maior de vegetação, com áreas rurais, com parques, grandes parques ecológicos, áreas preservadas, por que essas áreas geralmente elas são tão diferentes das áreas urbanas no que se refere ao clima? Nós temos aí microclimas e nas áreas urbanas nós formamos microclimas que nós chamamos ilhas de calor. Então, por que costuma ser mais quente nas áreas urbanas? Quais são as principais diferenças? Quando nós falamos de uma área, seja rural, né, seja aí um grande parque, que nós temos uma vegetação preservada, características completamente diferentes, a natureza preservada, nós temos abundância de vegetação, de árvores, de água. Então, tudo isso faz com que o clima ele fique mais ameno, mais agradável, mais ao natural. Já na área urbana, o que faz com que a área urbana ela seja mais quente? Uma série de fatores. Primeiro, que geralmente esses cursos d'água, os vários corpos d'água e toda a vegetação, geralmente ela vai sendo muito suprimida, mas muito mesmo. Cada área urbana aí tem características diferentes, mas quando você observa uma área urbana e que você praticamente não vê água, não vê vegetação, a tendência é que ela seja mais quente e que a ilha de calor, né, a gente fala ilha porque está diferente da parte natural, isso faz com que a ilha de calor ela seja mais intensa e o calor seja mais intenso. Então, além de termos pouquíssima ou quase não temos as características naturais numa área urbana, ela tem outras características também que vai acentuar o calor. Que características são essas? Presença de muito asfalto e presença de muito concreto. O asfalto e o concreto, eles retêm calor rapidamente. Então, quando o sol brilha, o sol aquece, eles vão aquecer muito. Aí já começa a ferver a área urbana. E além disso, nós temos geralmente grande quantidade de veículos emitindo gases, que vai acentuando aí a questão do calor, e geralmente também nós temos um crescimento vertical das áreas urbanas, que são grandes prédios que vão dificultar a circulação do ar e também vão acentuar o aumento de calor nessas áreas. Por isso que nós chamamos essas áreas urbanas de ilhas de calor, por conta do seu microclima. Aí, como é viver nessas áreas urbanas? Como é que fica a qualidade de vida nessas áreas urbanas? Infelizmente, a qualidade de vida ela cai muito. Por quê? Por mais que uma pessoa tenha condições de ficar num lugar com ventilador, com ar-condicionado, algumas têm essas condições, outras não. E muitas vezes as pessoas nas áreas urbanas, elas precisam transitar. Então, isso vai causando um impacto negativo muito grande na saúde das pessoas que vivem nessas áreas. Porque um excesso de calor, ele é extremamente danoso para o organismo humano. E uma questão também que muitas pessoas acham que é curioso, porque muitas vezes nessas áreas urbanas, nessas ilhas de calor, existe uma tendência de terem dias extremamente quentes e noites mais frias. Por que isso acontece muitas vezes? Isso vai acontecer quando esse determinado lugar, essa determinada área urbana, está numa estação climática que porventura seja mais seca. É claro que isso é diferente nos diversos lugares do mundo,
Mas se estamos falando de uma área urbana que ela pega aí uma estação climática que tem menos umidade, a umidade ela retém calor, o calor do sol. Então, quando anoitece, se o ar está úmido, se o dia foi úmido e quente, a noite tende a ser um pouco quente também. Mas se o ar está mais seco, o dia foi quente e a noite fica muito fria, semelhante a clima de deserto, dia muito quente e noite mais fria, porque neste caso tem pouquíssima umidade no ar para poder reter calor e segurar esse calor até o período da noite. Então, já dá para a gente perceber que essa alteração de um microclima, ela é causada pela ação humana, pela ação antrópica, por conta de grandes transformações que nós fazemos nas áreas urbanas. Tem solução para isso? Tem como amenizar? É claro que tem. Mas é assim, é claro que é extremamente desafiador, porque envolve poder público, envolve questão de capital, de construtoras, de uma diversidade de interesses, mas as áreas urbanas, elas precisam ter fragmentos de áreas verdes, elas precisam ter mais árvores nas ruas, elas precisam ter parques, elas precisam ter mais porque a diferença é imensa. Eu não sei se você já fez esse teste, mas eu faço esse desafio. Num dia muito quente, vai para a sombra de uma árvore frondosa e depois vai para um lugar que não tem árvore, que só tem prédio, um lugar próximo. A diferença de sensação térmica ela é significativa. Então, a gente precisa de mais planejamento urbano, estruturar melhor as nossas cidades em harmonia com a natureza, né? Ninguém precisa parar de construir, de desenvolver, mas a gente tem que respeitar a natureza, senão quem paga o preço somos nós mesmos, né? Então, bora aí ter mais conhecimento, estudar mais e colocar em prática os nossos conhecimentos sobre as questões ambientais, para a gente ter uma vida melhor para a gente e para o mundo inteiro. Faça inscrição aqui no canal, continue aqui comigo. Até mais!